A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quinta-feira. Que honra, meus irmãos, poder chegar na sua casa mais uma vez, chegar no seu trabalho, chegar até você, com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Aonde você estiver, onde você se encontrar nesse comecinho de tarde, Papai do Céu lhe abençoe muito. Você sabia que um momento com Deus muda tudo? Muda qualquer situação, muda qualquer circunstância, qualquer fase da vida. Ela é transformada através de um momento com Deus. Eu não te conheço, eu não sei onde você mora, se você é daqui de Fazenda Nova, Fazenda Velha, ou então dos sítios, do distrito aqui próximo. Ou talvez se você está em outra cidade, em outro estado, em outro país. Mas aonde você estiver, onde você se encontrar, eu sei que o nosso Senhor Jesus Cristo te ama muito. Ele tem muita coisa maravilhosa, preciosa para te ensinar, para te mostrar, para falar ao seu coração. Então, sai daí não, fica aí mesmo. Vamos ouvir os ensinamentos sagrados, vamos ouvir a palavra de Deus. Lembrando, pessoal, que esse programa é um programa curto, rápido, objetivo. No instante termina, irmão. Não tem enrolação, não tem demora, não tem... Não. É direto e preciso na palavra de Deus. Tudo que for falado aqui, eu sei que vai transformar você. E lembrando também que hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira é o dia, meus irmãos, que eu prego com vocês aqui na rádio sobre família. Então, olha que coisa maravilhosa, principalmente para você que está em casa agora com sua família na hora do almoço. Ou então, a senhora está esperando, minha irmã, seus familiares chegar. Daqui a pouco vão chegar todo mundo com fome, catando aí comida nas panelas, aquela luta toda. Aumente mais aí o seu rádio para que eles venham ouvir a palavra de Deus também, assim como a senhora, o Senhor. Tudo que vai ser falado aqui eu tenho certeza que vai abençoar muito. E lembrando também que daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração, viu? Por sua casa, pelo seu lar, para que haja paz, sossego, harmonia, união, felicidade na sua casa. Que nenhum mal, querido, nenhum espírito de briga, nenhuma perturbação, que nenhuma coisa ruim venha entrar na sua casa, muito menos querer destruir a sua família, tá certo? Pega aí na geladeira ligeira uma garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio, já nós vamos orar, pedir para Deus consagrar essa água, você vai tomar dela e todos os seus familiares, e com isso eu tenho certeza que o nosso Deus vai arrancar as doenças, os vícios, as enfermidades, e vai ficar tudo bem, tá bom? Pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus também, tá? Nós vamos ler juntos os ensinamentos sagrados e aumente mais o seu rádio, pessoal, porque assim você vai ouvir a palavra de Deus, não vai perder nada do que for falado. Então se prepare, fique atento, fique esperto e fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, lá no versículo 38. Lucas, capítulo 1, versículo 38, onde a palavra de Deus diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus está falando de quando o anjo Gabriel foi enviado até a Virgem Maria para anunciar a ela que ela seria a mãe do Messias, o Messias viria dela, seria gerado dentro dela, né? E ali o Senhor Jesus Cristo vai falar para ela que ela não teme, o Senhor é convosco e tal. Muitas palavras bonitas, inclusive, eu já falei aqui com vocês na rádio várias vezes, que de todas as mulheres, pessoal, que pisaram na terra, nenhuma foi maior do que a Virgem Maria. Porque ela foi, meus irmãos, a mulher, querido, da promessa lá no livro de Gênesis, que a Bíblia diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa mulher foi a Virgem Maria e o menino foi o Senhor Jesus Cristo. Claro que nem por isso, pessoal, Maria salva, Maria liberta, Maria leva para o céu. Me desculpe falar isso, tá? Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. O que importa, na verdade, não é o fato dela
e sim do filho que ela gerou, você entende? Eu já expliquei isso aqui para você, tá? Mas assim, eu gostaria de falar para você nessa tarde, pessoal, que a honra, querido, de ter uma família é uma missão divina. Assim como foi uma missão divina, pessoal, na vida de Maria. Maria, querido, ela teve uma missão de Deus, que foi o quê? Construir uma família. E daquela linda família veio o nosso Senhor Jesus Cristo, gerado, concebido pelo Espírito Santo, não é verdade? Se a gente for olhar por nossos dias de hoje, existem muitas pessoas hoje em dia que professam ter fé, seja evangélico, seja católico, mas quando se trata de família, tem pessoa que não quer. Por exemplo, a mulher moderna de hoje em dia, que o mundo tenta vender para nós, é aquela mulher que não tem filho, é aquela mulher que não quer marido, é aquela mulher, minha gente, que vive a vida loucamente, do jeito que ela quer, do jeito que dá na teia. E essa mulher, querido, de acordo com a palavra de Deus, ela está vivendo totalmente fora do que Deus tem para a vida dela. A senhora pode, minha irmã, ser o que você quiser, trabalhar na área que você quiser, você pode. Mas não esqueça do principal não, que é constituir uma família. Você imagina quando a senhora chegar numa certa idade, nunca ter se casado, não quis ter filho, não quis construir nada, não quis unir uma família. Porque assim, nenhum sucesso financeiro que uma mulher tem se compara, minha gente, ao sucesso de construir uma família. A missão mais sagrada Deus deu para a mulher, meus irmãos, que foi edificar uma casa. A Bíblia não diz, querido, que o homem edifica a casa. Não, o homem é o provedor, o mantenedor, é aquele que carrega, meus irmãos, a família nas costas, que batalha, querido, para manter aquela família de pé. E a mulher é quem edifica, quem mantém a família em paz, a família saudável. Mas esse tipo de família hoje em dia, meus irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, né, o ser humano tem perdido porque o demônio ele tem destruído. Do mesmo jeito é no caso do homem, vê? Hoje em dia a gente também precisa entender e precisa valorizar a atuação de um homem, querido, aquele homem de verdade, que é um chefe de família, que é um homem digno, um homem honrado. Não é fácil, meus irmãos, carregar uma família nas costas, não é fácil. Não é fácil, querido, a obrigação de ter ali que manter uma família de pé, manter a família unida, proteger a esposa, proteger os filhos. Isso, na verdade, meus irmãos, é uma missão tão nobre, não é verdade? E o ser humano hoje em dia tem perdido, porque a imagem que o mundo tem passado hoje em dia do que é ser homem, sabe o que é, irmão? É aquele caba louco que usa droga, que anda em festa, todo tatuado, todo pintado, todo cheio de coisa. Eu não tô falando que é pecado não, só tô dizendo assim, que a imagem que o mundo tem vendido por ser humano hoje em dia. É aquele homem que não para, querido, em relacionamento nenhum, tem fama de ser namorador, tem fama de ser pegador. Sendo que a missão de um homem, abaixo de servir a Deus, é constituir uma família. Todo ser humano ele nasce, querido, com essa missão. A missão maior é servir a Deus. Todos nós temos ela na vida da gente. Só que a segunda missão que Deus dá para todo ser humano é construir uma família. É fácil? É difícil. A família do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, a Virgem Maria, José, foi fácil? Foi não, pessoal. Foi uma família difícil, enfrentaram dificuldade financeira, não tinha onde passar a noite ali quando for até Belém. Por isso que o Senhor Jesus Cristo teve que nascer, pessoal, na estabaria, né? E foi colocado na manjedoura, porque não tinha lugar para ele. Ou seja, era uma família pobre, uma família simples, uma família humilde. Entende? Então assim, não foi muito fácil. José tentou largar, pessoal, Maria, porque Maria estava grávida, era uma desonra uma mulher estar grávida sem ser casada, principalmente, querido, se ele não fosse o pai. Então assim, eles enfrentaram as dificuldades que uma família enfrenta. Não existe, querido, família perfeita. Família perfeita, sabe onde é que tem, irmão? Nas novelas, nos filmes. Ali é uma família perfeita, mas na vida real não existe. Toda família tem luta, tem problema, tem adversidade. Mas essa missão que Deus dá de construir uma família é uma missão sagrada, dada pelo próprio Deus. E outra coisa, não esqueça disso não. Mas Deus vai cobrar daqueles que não conseguem honrar essa missão. Aqueles que não conseguem, você imagina como é que o ser humano hoje em dia tem corrido atrás de dinheiro, corrido atrás de especialização, de formação, de tanta coisa e tal. Se ele fizesse 10% desse esforço pela família dele ou pela família dela, querido, a família estaria de pé até hoje, não é verdade? Mas infelizmente o ser humano tem tratado família como se fosse algo banal. Quando a gente liga, pessoal, à televisão, ou então na internet, é muito raro você ver hoje em dia o mundo, querido, valorizar a família. Pelo contrário, é destruindo as famílias hoje em dia. Ontem eu fiz uma pregação na igreja, né?
E eu achei muito interessante porque teve uma parte que eu estava falando sobre a desvalorização que o ser humano tem no mundo hoje em dia. Aí eu estava falando, né, que aos olhos do mundo, pessoal, um animal tem mais valor do que um ser humano. O ser humano hoje em dia protege os animais. Por exemplo, tem muitas praias hoje em dia que tem aquele período, pessoal, que as tartarugas vão lá para desovar, que você não pode passear naquela praia. Se você for, a polícia pegar, é preso. Entende? O IBAMA, o meio ambiente, lhe prende por aquilo ali. Não, você tem que proteger. E tem que proteger mesmo. Tá errado não, tá certo. Tem que proteger, porque ali é uma vida. Eu digo isso pro meu menino em casa. Um passarinho, uma mosca, uma pulga, um carrapato, ali é uma vida. Foi criada por Deus. Ali não é do demônio, ali é de Deus. Então a vida, querido, precisa ser preservada, não é verdade? Só que o mesmo ser humano, pessoal, que protege a vida dos animais, mata criança no ventre materno. Assassina criança, querido, através de aborto. Então, assim, olha só como é o ser humano hoje em dia. O ser humano hoje em dia, ele tem destruído o principal, que é a vida. E a vida familiar, que é algo sagrado. Hoje em dia é muito raro, pessoal, um jovem, seja homem, seja mulher, falar que quer se casar. Não, eu vou me casar. Se você tem um filho ou uma filha adolescente que fala em se casar, fique feliz por isso. Fique feliz. Porque, na verdade, tem muitos hoje em dia, pessoal, que não quer isso. Na verdade, eu posso falar aqui uma bobagem? Você não me leva a mal falar isso não, tá? É uma besteira o que eu vou dizer agora. Se você tem um filho que ele sonha em se casar com uma mulher, você já tem que se alegrar com isso, sabia? Você tem uma filha que está namorando com um homem, já se alegra com isso, pessoal. Porque o mundo que a gente vive hoje em dia, querido, tá de cabeça para baixo. Não que a gente tenha nada a ver, que a gente não tem. Cada um fica com quem quiser, namora com quem quiser, não é verdade? Mas olha a família, pessoal, que o mundo tem vendido hoje em dia. A gente olha para a Bíblia e olha para a família hoje em dia. E a gente vê, meus irmãos, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, está totalmente o avesso daquilo que Deus instituiu. É por isso, pessoal, que o mundo está do jeito que está, porque o ser humano tem tirado Deus da vida deles. As pessoas têm tirado Deus. E claro, pastor não tem nada a ver com a família que você vai construir, com o que você quer da sua vida. Pastor não tem nada a ver não, a sua vida é você e Deus. Mas olha, você quer que Jesus caminhe com você? Você quer que Jesus abençoe sua vida, guie seus passos, guarde você do mal? Não fique só orando, pedindo nada a Deus não, meu irmão. Veja na Bíblia o que Deus quer para você, principalmente na área familiar. Veja como é que Deus quer que você trate seus pais, como é que você trata o seu relacionamento. Veja como é que Jesus deseja que você trate sua família, quem está debaixo do mesmo teto que você, o seu lar. Veja qual é a vontade de Deus para a sua vida, querido, porque o ser humano hoje em dia ele tem orado, tem pedido, tem clamado, suplicado, tem chorado, mas na hora de fazer o que Deus diz, faça isso, o ser humano pega e faz outra coisa totalmente oposta, totalmente contrária àquilo que Deus deseja que a gente faça. Então, meus irmãos, a gente não vai chegar a lugar nenhum fazendo o contrário do que Jesus mandou fazer. Entenda uma coisa, pessoal, do nosso jeito a vida não vai dar certo. Do meu jeito, a vida não vai para frente, porque eu não sei viver. Quanto mais, meus irmãos, a gente lê a palavra de Deus, a gente chega a essa conclusão, porque a gente fica surpreso. Quando a gente lê as coisas da Bíblia, a gente fala, meu Deus do céu, tá vendo? A gente vai vivendo e aprendendo. Eu já tenho uma idade dessa, eu não sabia disso ainda. Meu Deus do céu, talvez você é uma pessoa de idade, tá escutando aí esse programa de rádio, e você sabe que o que está sendo falado aqui é verdade, ou seja, a gente não sabe viver, meus irmãos. Cada dia a gente aprende, cada dia a gente conhece, cada dia a gente ouve, cada dia a gente escuta o Senhor Jesus Cristo falar ao nosso coração. E é isso que nos transforma, nos levanta, nos encoraja, nos fortalece. Você entende? Então faça isso para a sua vida, querido. Entenda. Família, pessoal, não é, irmãos, uma escolha humana, não. É uma escolha divina. Não foi eu que escolhi ter uma família, foi Deus que me fez para viver em família, desde Adão e Eva. Se Deus não quisesse, pessoal, que existisse família, Deus tinha criado só homem. Apenas um ser humano, ou então uma reca de homem. Homem com homem não faz família, não constitui nada, né? Ou então só mulher, mas não, Deus criou sexo oposto, para que aqueles dois unidos pudessem, meus irmãos, constituir uma família, pudesse povoar a terra. E sabe o que eu acho bonito? Se você observar na palavra de Deus, você vai ver, irmão, que nos maiores eventos da humanidade, uma família estava ali no meio. Pode observar. A criação tem Adão e Eva. No dilúvio, né, tem Noé e sua família. Noé, sua esposa, seus filhos e sua nora. Ou seja, família reunida ali. Aí vamos lá. Quando Deus ordenou a destruição, pessoal, de Sodoma e Gomorra,
caiu fogo e enxofre do céu, destruiu aquela cidade, uma família está ali presente, Ló, sua esposa e suas filhas. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, Jesus nasceu de onde? De uma família. Até porque se a gente for olhar claramente, irmão, Jesus não precisava nascer, pessoal, em uma família que tivesse Maria e José. Podia ser só Maria só. Até porque não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles não tiveram caso, não tiveram uma relação, irmão, para que Jesus fosse formado. Na verdade, Jesus foi gerado do Espírito Santo. Então, não teve, minha gente, a participação de José. Mas teve a participação de José em quê? Na criação, na educação do menino Jesus. Ou seja, mais uma vez, a família estava ali no meio. Inclusive, o maior exemplo de família, pessoal, que a gente tem na Bíblia é Maria, José e Jesus Cristo. É a família que está ali, o Messias. Ele veio de quê? De uma família, de um casal que se amava, se gostava. Um casal, igreja, que apesar de ser pobre, era um casal que valorizava uns aos outros. Mais uma vez, a gente vê lá a família. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, no livro de Hebreus, né? Se eu não me engano, é lá no capítulo 13, versículo 4. A Bíblia diz assim, que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Você sabe o que é o matrimônio, irmão? É o casamento. A união de um homem com sua mulher, da mulher com seu marido, digno de honra entre todos. É mais importante do que pastor, mais importante do que placa de igreja, mais importante, irmão, do que governo, de que prefeito, de que presidente, de que qualquer instituição, de que dinheiro, de que bem. Por isso que a Bíblia diz, digno de honra entre todos, tudo que a gente possa imaginar, seja a família. Mas o ser humano pensa de jeito? Pensa nada. E pelo fato do ser humano, querido, não valorizar, o ser humano joga fora, sabia? Tudo aquilo, irmão, que a gente valoriza, a gente luta para guardar aquilo ali, manter aquilo ali de pé. Um carro que você sabe quanto custou, quando ele quebra, você não joga fora. Você não toca fogo de raiva, não. Você ajeita, leva no mecânico. Não pode ajeitar agora, mas deixa guardadinho, cobertinho com pano ali, para depois ajeitar, não é assim, né, pessoal? Mas quando se trata de família, cadê o cuidado? Cadê a paciência? Cadê a resiliência? Não, nós estamos vivendo uma fase difícil, mas peraí, nós vamos suportar, nós vamos viver. Eu repito, meus irmãos, eu repito, família perfeita não existe, não. Não existe família perfeita. A minha não é perfeita. Eu não estou aqui pregando para você porque minha família seja perfeita, é um mar de rosa. Não, minha gente, a minha família também é uma luta, meu Deus do céu. A gente vive uma luta também, mas a gente honra o chamado de Deus na nossa vida. A vivência em família, entende? E isso é maravilhoso. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que você tivesse uma família no mínimo, pessoal, no mínimo, igual a minha. Que a sua família fosse no mínimo igual a minha. E olha que minha família não é perfeita não, tá? Mas eu gostaria muito que você tivesse uma família no mínimo igual a minha é. Igual ao meu relacionamento, igual aos meus filhos, como a gente trata uns aos outros. Apesar, querido, da gente não ser perfeito, mas assim, quando a gente procura viver, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, Jesus, ele nos ensina a cada dia, nos ensina a se amar, a cuidar um dos outros, entende? Você que está aí do outro lado desse rádio, você pode alcançar o mundo inteiro, você pode ter uma vida estável, você pode ter o emprego dos sonhos, nada disso é maior do que a construção da sua família. Pense nisso. Minha filha, minha jovem, pense nisso. Não fique pensando naqueles caras que lhe elogia na internet. Eles aí não quer família com você, não. Eles aí não quer construir nada com você. Eles querem te usar. Apenas isso. Meu irmão, pense nisso. Não vá na onda, meu filho. Você que é jovem, daqueles amiguinhos seus, que é namorador. Esses que são namorador, amanhã depois pega uma doença, uma AIDS, e morre cedo. Queira, meu irmão, ser um chefe de família. Ainda que você não tenha tido exemplo, talvez seu pai e sua mãe separaram, se deixaram, se brigaram um ou outro e tal, e estão separados. Seja diferente, meu irmão. Queira ter uma família. Queira, querido, construir uma família. Queira ter uma esposa, ter filho. Queira isso, bote isso na sua mente. Bote isso no seu coração. Não despreze a família não, porque nenhum sucesso financeiro substitui, querido, a construção de uma família. Feliz é o ser humano que tem uma família feliz. Feliz é aquela pessoa que pode bater no peito e dizer: eu tenho uma família, a minha família é uma bênção, a minha família é maravilhosa, a minha família, eu agradeço a Deus por ter ela, mesmo entre trancos e barrancos eu tenho, eu vou orar por ela, vou batalhar por ela. Esse é o nosso dever, pessoal, que o ser humano não quer. O ser humano hoje em dia é duas coisas: nem quer família, e aqueles que têm uma família, irmão, quando vem luta, eles querem logo largar. Não, deixa, não dá certo, deixa, vamos separar. Tudo é separar, não é assim? Vou sair de casa, vou largar essa mulher, vou largar esse homem e tal. Isso aqui não presta, isso aqui não tem futuro e tal. Esses meninos meus também não.
Aí começa, irmão, jogar praga, chamar nome, falar bobagem, falar besteira, ou seja, as pessoas não valorizam. Por isso que o ser humano joga fora. Queira ter uma família. Se você já tem, lute para mantê-la unida. Essa família que você tem hoje, mesmo entre trancos e barrancos, é uma das missões mais importantes que Deus te deu. Qual foi a missão? De você cuidar dessa família até o seu último suspiro. Você amar essa família, valorizar e mantê-la de pé. Faça isso, que o nosso Deus vai te honrar e vai te abençoar demais. Amém? Eu posso orar por você? Você pode orar junto comigo aí? Você está preparado? Está pronto para a oração? Você já colocou, pessoal, a garrafinha d'água sobre o seu radiar? Ore junto comigo aí, então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, meu Senhor, por a linda mensagem que o Senhor falou ao nosso coração nesse comecinho de tarde de quinta-feira. Na verdade, o Senhor falou, meu Pai, ao coração de cada um de nós e nós lhe agradecemos. Nós rendemos glória ao teu santo nome, porque, Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem sido maravilhoso, majestoso na nossa vida, meu Pai. E o próprio fato, Senhor, do Senhor ter vindo, meu Pai, de uma família, ter sido criado, Senhor, em uma família, em um casal, isso mostra, meu Pai, a importância que a família tem diante do Senhor. Na verdade, família é projeto do Senhor, meu Pai, não é projeto humano, não. Senhor Jesus, nos ensina, meu Pai, a viver em família. Visita agora, Senhor, cada casa, cada lar, cada família. Entra agora, Senhor, dentro desse lar. E eu te peço, meu Jesus Cristo, traga paz, Senhor, traga amor, união, harmonia, felicidade, paz, tranquilidade. Que esse casal venha se amar, Senhor. Se eles estão vivendo, meu Pai, uma fase difícil, pensando em se deixar, separar, meu Deus, faz essa tempestade se acalmar, Senhor. Que eles possam se entender, meu Pai, permanecer juntos, lutando, batalhando, convivendo, cuidando um do outro com amor, carinho, dedicação. Abençoa nossos filhos, meu Pai, neto, nora, genro, sogro, sogra, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, enfim. Aonde nós estiver, Senhor, um familiar, que o Senhor possa visitar nesse exato momento, guardá-lo do mal, protegê-lo, Deus. Não deixa o demônio reinar nem habitar na nossa casa não, mas habita o Senhor, meu Pai, trazendo amor, união, harmonia, paz, felicidade. Eu oro, entrego cada família a nosso, Senhor, em Tuas poderosas mãos, meu Pai. Guarda também, Senhor, cada um de nós, nos dando sabedoria, discernimento, Pai. Consagra também, ó Deus, a garrafinha d'água, o copo com água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água que receba um milagre, receba cura, receba vida. Que essa tarde de quinta-feira que está iniciando, que seja uma tarde produtiva, tranquila, sossegada e abençoada na vida de cada um de nós. Assim eu oro e agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês. Isso, é isso mesmo. Deixa um pouquinho aí para seus familiares, tá bom? Guarde essas palavras no mais íntimo da sua alma, do seu coração. Pratique, siga, cumpra. O nosso Deus é Pai, é grande, é poderoso, é majestoso e vai abençoar e dar vitória para cada um de nós, tá certo? Meus irmãos, foi uma honra, tá? Chegar na sua casa, foi uma alegria, um prazer, uma satisfação enorme. E eu desejo do fundo do meu coração que a cada dia a Senhora e o Senhor venha estar na fé, venha amar a palavra de Deus, que a cada dia, querido, que a palavra do Senhor seja bem-vinda na sua casa, seja bem-vinda no seu lar, sabe por quê? Aonde a palavra de Deus entra, o Senhor Jesus Cristo também entra. Se você deseja, querido, que a sua família seja uma bênção, se a senhora quer, minha irmã, que a sua família seja uma bênção, então, ó, escuta esse programa de rádio, principalmente nesse horário de meio-dia, a hora do almoço, onde a sua família vai estar aí todo mundo junto. Olha que palavra maravilhosa você ouviu nesse comecinho de tarde, não é? Eu tenho certeza que você crê que essa palavra é verdadeira, desse jeito mesmo e tal, que foi uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, independente da sua religião. Seja você evangélico ou católico, independente de qualquer coisa, né, meu irmão, minha irmã? Essa mensagem chegou até você para abençoar muito a sua vida. E outra coisa, ore pela minha vida, ore por esse programa, ore, pessoal, por esse trabalho. Eu tenho certeza que o nosso Deus é grande, é poderoso e vai nos abençoar muito. E não se esqueça que nas minhas orações eu estou sempre orando por você, viu? Você que gosta do programa Momento de Fé, você que não gosta, mas que ouve também, não tem problema, o importante é você ouvir, tá? Ou gostando ou não, você ouvindo, é isso que importa. Eu tenho lhe apresentado nas minhas orações na madrugada. Você que é daqui de Fazenda Nova, mas está em outro estado, né? Você que está em outros estados, você que está em outras cidades, você que trabalha, pessoal, nas firmas, trabalha distante, aonde você estiver, Deus lhe abençoe também. Eu também oro por você, sabia? Sabe por que eu oro por você?
porque eu também sou alguém que vive, pessoal, longe da minha cidade, longe da minha família, longe do meu povo. Então eu oro para que Deus também venha te guardar, te proteger, te livrar do mal. As pessoas têm um ditado dizer assim, que quando a gente está longe da nossa família, longe de casa, é igual um cão sem dono, né? Porque não tem ninguém para dar uma palavra por nós, nem nada e tal. Mas a gente tem Jesus, então acalma o seu coração, fique em paz. Talvez o momento que você tem de tranquilidade, você que está nas firmas em outros estados, é quando você está ouvindo aí, pessoal, a Nova FM. Você se senta aqui em Fazenda Nova, mesmo estando tão distante, né? E isso é tão maravilhoso. Que Deus te abençoe muito, te proteja da maldade do ser humano, da violência, das armadilhas do mal, da coisa ruim. Toda a obra do inferno caia por terra, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijão a todos. Amanhã é sexta-feira. Amanhã, nesse mesmo horário, se nós estiver vivo, eu tô aqui de novo, firme e forte, com a palavra poderosa que eu tenho certeza absoluta que vai abençoar a sua vida. Fique em paz, que eu vou em paz. Um abraço, um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Minha casa é tua, Senhor. Será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Jesus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio.